Bora lá, vamos falar sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. O desempenho do presidente é reprovado pela maioria dos brasileiros, conforme aponta uma pesquisa da CNT com o Instituto MDA. De acordo com os resultados, a postura de Bolsonaro no seu mandato até agora é desaprovada por 53,7% dos entrevistados contra 41% de aprovação. Há ainda 5,3% que não souberam opinar ou não responderam. Na avaliação anterior, de fevereiro, a desaprovação pessoal de Bolsonaro era de 28,2%, enquanto a aprovação havia sido de 57,5%. Ô Josias, começo com você. Qual a tua avaliação sobre esses números divulgados hoje? Eu acho que a principal notícia revelada nas dobras aí dessa pesquisa MDA-CNT é a de que o Jair Bolsonaro não conseguiu, em 8 meses de governo, reduzir, atenuar, suavizar, como quiserem, o principal flagelo político do país, que é essa divisão da sociedade brasileira. O Bolsonaro roda num círculo viciado. Para adular o bolsonarismo convicto, ele adota uma retórica que afugenta o eleitor que votou nele para evitar a volta do PT ao poder. Com isso, o Bolsonaro se isola num gueto do eleitorado que roda aí na casa dos 30%. Nessa pesquisa, a taxa de aprovação do governo foi de 29,4%, contra uma reprovação de 39,5%. No Datafolha de julho, a taxa de aprovação do governo era de 30%. No Ibope de junho era de 32%. Quer dizer, vale a pena atrasar um pouco o relógio para lembrar que o Bolsonaro virou presidente numa eleição. Acho que Ô Josias, volta um pouquinho, a gente perdeu o contato com você, o sinal falhou um pouquinho, você citava os números do levantamento anterior. Então, eu citava os números aí desse levantamento que, nesse levantamento de agora, o Bolsonaro foi aprovado por 29,4%, contra uma reprovação de 39,5%. No Datafolha de julho, a taxa de aprovação dele era parecida, agora é 29,4%, era de 30%. No Ibope de junho, era de 32%, quer dizer, ele está girando, a aprovação dele está girando ao redor dos 30%. E aí eu dizia que vale a pena atrasar um pouco o relógio para lembrar que o Bolsonaro virou presidente numa eleição em que o voto das pessoas que pensam como ele foi anabolizado pelo voto dos eleitores que não suportavam mais a ideia de devolver o PT ao poder. Ele obteve 57,7 milhões de votos, se não me engano, isso equivalia a algo como 55% dos votos válidos. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu a proeza de encolher num ambiente de oposição débil, ele praticamente não tem oposição. Grosso modo, o país está dividido em 3 grupos, é o pedaço pró-Bolsonaro, o pedaço anti-Bolsonaro e um aglomerado que vai, a meu ver, decidir a próxima sucessão presidencial. O estrago que o Bolsonaro faz a si mesmo não é pequeno. Se você pega nessa pesquisa da MDA, a imagem do presidente é pior do que a do governo dele. O trabalho do Bolsonaro é reprovado por 53,7% do eleitorado. Há 6 meses, nessa mesma pesquisa, o índice de reprovação dele era de 28,2%. Veja só que salto, que mudança que houve. E eu acho que o Bolsonaro, para tirar o governo dele do caminho do brejo, e ele tem muito tempo para isso, o governo está só começando, ele depende de uma reação exuberante da economia. E o problema é que a retórica radioativa dele retarda essa reação da economia. Tudo isso num ambiente, repito, em que a oposição é débil. O PT está no chão, a oposição não consegue se organizar para ter alguma vitória no Congresso, eles precisam se aliar ao Centrão. Do contrário, eles são um nada, um zero no Congresso. Então é nesse ambiente que o Bolsonaro está caindo na pesquisa, e é normal que alguma queda ocorra, mas ele cai muito rapidamente e cai, a meu ver, graças a si mesmo. Você, Constantino, o que é que achou? Olha, em que pese todo o meu receio com institutos de pesquisa, porque se fosse depender deles, a gente teria hoje Fernando Haddad presidente e Hillary Clinton presidente, o que me dá calafrios só de imaginar, né? Mas a verdade é que o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro estão sangrando perante a população, perante uma boa parte da população. Muitos apoiaram a candidatura do Bolsonaro por total falta de opção, por pragmatismo, porque era uma campanha, era uma eleição plebiscitária sobre o lulopetismo, e o anti-PT com chances concretas de vitória era o Jair Bolsonaro.
Então, isso não significa endosso a tudo aquilo que o Bolsonaro diz, faz ou fala, principalmente a última parte, né? Então, há muita gente que se incomoda com o mensageiro, mas não descarta a mensagem, ou seja, é contra muita coisa que o Bolsonaro também é contra, mas não gosta do estilo, do perfil ou do jeitão do presidente. Como ele, após ganhar, não desceu do palanque, não saiu da campanha, né? Continuou em perpétua campanha eleitoral, como se fosse um eterno segundo turno, investindo e dobrando a aposta nesse tribalismo do nós contra eles, que é a arma secreta do próprio PT e que um acaba retroalimentando o outro nisso, né? Ele acabou falando mais para essa patota que já adora essas mitadas de rede social. Vários fizeram alertas, eu mesmo fiz vários alertas de que ele ia sangrar em termos de popularidade se ele não adotasse um tom maior, de mais agregação, se ele não descesse desse palanque e não começasse a tentar encontrar um denominador comum para unir a população brasileira, ou parte dela, em prol do futuro, pensando em alguma coisa propositiva, construir algum projeto. Em vez disso, ele preferiu realmente apostar tudo nesse confronto, nesse combate, nesses inimigos reais ou imaginários que ele enxerga por todo canto, inclusive cada vez mais à direita, né, liberais e conservadores massacrados pelo bolsonarismo, generais detonados dentro do próprio governo ou fritados pelo bolsonarismo. Então ele insistiu muito também nessa questão do filho para a embaixada, que uma outra pesquisa mostra que mais de 70% rejeita, e essa pesquisa eu até acredito, porque dentro da base bolsonarista houve um racha muito forte em relação a isso. Acho que metade, mais ou menos, ali condenou a escolha do filho para a embaixada, e ele insistiu nisso, ignorando, inclusive, aquela coisa da voz do povo, que é tão cara ao populismo do presidente, né? Nessa hora, o que vale mais é o voto na surdina dos senadores após a articulação política, essa é a nova era, né? Então, é preciso entender que o Bolsonaro vem dando um tiro no pé ao focar muito nessa própria bolha, nesses bajuladores, puxa-sacos, como se o governo, como se o Brasil inteiro fosse um retrato do Twitter. Se ele insistir nesse esquema, nessa estratégia, eu acho que ele vai se dar muito mal, porque essa base é uns 20% ali de fanáticos, como o PT sempre teve esse mesmo número. Para uma reeleição, que ele diz hoje, afirmando que temos sempre que focar na verdade, ele diz que não pensa na reeleição, o que é quase irônico, né? Para uma reeleição, eu acho que esse projeto fica um tanto ameaçado se ele não entender que o jogo é mais abrangente do que essa turminha de rede social. Vera. Pego o meu gancho a partir exatamente daí, concordo absolutamente com essa avaliação e acho que foi uma opção deliberada do presidente apostar nesse público. Ele abriu mão dos encontros mais organizados com jornalistas, aqueles cafés da manhã que ele fazia, com uma pauta, com uma coisa institucionalizada. Por quê? Porque o seu filho, Carlos Bolsonaro, entendeu que isso era ruim para ele. Apostou nesse formato precário de falar de pé na saída do Alvorada, muitas vezes de forma desarvorada, sem nenhum roteiro, fazendo live, portanto é algo que ele mesmo está achando o máximo aquilo, provavelmente o Fábio Weingarten, o assessor da SECOM, está achando isso o máximo, a quintessência da revolução de comunicação, e foi nessa saidinha do Alvorada que ele investiu contra o presidente da OAB daquela maneira, falando do seu pai e plantando uma fake news a respeito de como ele teria morrido. Foi nessa saidinha que ele levantou fake news contra jornalistas, como o caso do Merval Pereira, de ontem. E é nessa saidinha que ele fala o que bem vem à cabeça, sem nenhum filtro, sem nenhuma edição, e acaba dando munição contra o seu próprio governo. Quem disse para o Bolsonaro que ele poderia cativar 30% do eleitorado brasileiro com base nessas mitadas, vendeu gato por lebre, vendeu um peixe podre para o presidente da República, porque a internet brasileira e os seus setores mais radicalizados, menos ainda, não representam 30% do eleitorado. 30% do eleitorado que apoia o presidente até aqui inclui o agronegócio, que começa a desembarcar, inclui os apoiadores da Lava Jato, que começam a ver o presidente da República investir contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol de forma desabrida. Portanto, cria-se aí uma cisma que ainda não está quantificada nessa pesquisa, mas a continuar será quantificada nas próximas. Tem uma parcela que votou nele porque para acabar com a mamata, e agora o vê nomeando o filho para a Embaixada do Brasil em Washington.
Portanto, as fichas começam a cair. E quem fornece essa munição é pura e simplesmente o presidente. Não tem trabalho da oposição e não tem jornalismo investigativo nisso também não. Todas essas informações que eu dei foram dadas pelo presidente da República, não foram pela imprensa. A imprensa só reproduziu as falas de Jair Bolsonaro. Então, o maior produtor de impopularidade de Jair Bolsonaro se chama Jair Bolsonaro, Johnny Bravo, Capitão, eu não sei exatamente como ele prefere ser chamado.